Objeções. Hoje eu vim falar para você sobre um tema que é muito comum no ambiente de venda. Objeções. Tem gente que tem medo, tem gente que sua frio, tem gente que gagueja, tem gente que trava, tem várias histórias que eu já ouvi, eu acredito que você também. E para a gente poder falar desse tema, eu trouxe esse livro do Jeb Blount, que fala exatamente sobre objeções. Para falar disso, vou contar um pouquinho antes sobre o Jeb Blount. Ele é autor desse livro que eu mostrei para vocês. Além desse livro, ele tem outros livros. E ele é fundador da SalesGrave, que é uma empresa vocacionada a treinamento de vendas. Ele faz isso globalmente, já é reconhecido, renomado aí. Provavelmente você já ouviu falar. Se não ouviu falar, e se você é de venda, se você é da área comercial ou alguma coisa em torno a isso, já sugiro que você leia o mais rápido, o mais breve. Assim que terminar esse vídeo, já vá lá ler para você poder ficar por dentro, tá? É um livro muito bom e eu quero aprofundar sobre esse tema. Dito isso, vamos dar continuidade aqui. Objeções. Eu já tenho um certo tempo na área de vendas e continuo aprendendo, por isso que eu leio, por isso que eu estudo, por isso que eu estou agora compartilhando o meu conhecimento para que eu possa me desenvolver. E objeções aconteceu comigo na hora de eu iniciar os vídeos deste ano. Eu tenho um objetivo, tenho um desafio e internamente eu tenho muitas objeções, porque são crenças que estão em mim, que eu posso fazer, se eu posso fazer, desculpa, se eu não posso fazer, se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir. O medo, de certa forma, da objeção não é exatamente da pessoa te dizer não. É o que traz, o que vem junto com esse não. Que é o quê? A rejeição. A gente tem medo de ser rejeitado. A gente não quer ser rejeitado. Na sua grande maioria, em grande parte das pessoas, a rejeição ela tem um fator muito decisivo para várias coisas na vida. E na venda não é diferente. Só que eu já quero te antecipar e te dizer que a objeção é muito boa quando você está em negociação. Primeiro ponto é que gera um interesse. Se a pessoa disse não por algum motivo, com alguma objeção, você está num caminho certo. Ela disse não por algum motivo, se era a sua explicação, se é o preço, se você não conseguiu ser uma referência ali, uma autoridade, ou se ela não viu credibilidade em você, são vários fatores. Mas ela deu a objeção a você, significa que ela está ali, pelo menos, engajada. É muito ruim quando a gente apresenta e não tem nenhuma pergunta, nenhuma situação no qual você precisa lidar. Ou você foi muito bem, e é uma grande chance de que se você falou sozinho e a pessoa não tem nenhuma objeção em nenhuma colocação, há uma grandíssima chance de que você falou mais do que devia. Porque a venda ela acontece de uma conversa. E de uma conversa, sendo você o vendedor, como um questionador, um perguntador a fim de entender o outro. Para que de fato aquilo que você tem seja apresentado, vendido e que aquilo sirva para outra pessoa. Então é isso. Então a objeção, o que é a objeção? De uma forma simples, com as minhas palavras. É quando você precisa passar literalmente para o outro lado e existe um obstáculo, um não, algo contrário a você. Eu não peguei aqui o significado das palavras, depois eu até posso colocar aqui, e é algo contrário, é uma coisa que está indo contra você, tá? E aí, o que eu mais vejo acontecer no ambiente de venda é gente que, por exemplo, acaba não fazendo as ligações de prospecção porque tem medo antes de ser rejeitada por uma objeção que está nela. Então o livro, ele fala muito de fatores psicológicos, que de fato é. Nós somos humanos, nós temos emoções, nós temos situações acontecendo agora. Você está vendo esse vídeo por algum motivo, por alguma motivação, e eu creio em dizer, eu acredito quase que 100%, por uma motivação emocional, que tangibilizamos para o racional. Então, psicologicamente, a gente sempre está agindo e reagindo. E isso, no ambiente de vendas, é muito comum e é conhecido como objeções quando é algo contrário. Então, no livro, ele aborda, o primeiro ponto que eu peguei é que ele aborda a objeção como algo universal. Eu vi coisas que o Jeb colocou aqui no livro que fala sobre objeções que eu acreditava que era de perfil brasileiro ou perfil de cidade, mas as objeções que aparecem aqui, que eu chamei de universais, ela acontece no mundo todo. Vou te dar um exemplo. Não tenho interesse. Do quê? Às vezes você está no início da prospecção e a pessoa fala que não tem interesse, mas do que exatamente? Ou me manda uma apresentação. De certa forma, é um não clássico. Ou não tenho tempo agora, não posso falar agora. E aí o livro aborda duas situações.
Existe a objeção e existe a pista falsa. A pista falsa é algo que não é contra o que você está oferecendo, mas te dá a entender de que é uma objeção que vai contra aquilo que você está apresentando ou vendendo. Interessante esse ponto de vista. E eu gostei bastante. Eu até uso. É uma pista falsa ou é uma objeção? Será que de fato ele argumentou contra? Ou ele levantou uma situação, ou ela, né? Levantou uma situação que é mais uma pista falsa. Por exemplo, pista falsa. Eu iniciei uma reunião e o cliente perguntou: olha, vamos acelerar, preciso saber do preço. É uma objeção? Não, é uma pista falsa. Ele não está falando que está caro. Muitas vezes ele quer que você siga o processo dele. E aí, como um bom vendedor, você segue o seu processo. Você encaixa o processo de compra do seu cliente, processo de decisão. E em várias esferas vão vir a objeção. Sacou? A sutileza da pista falsa. A objeção é algo contrário, contra. Mas isso não funciona. Eu testei e não funciona. Seu concorrente tem o preço mais barato. Eu consigo pela metade do preço. Quem garante que vai funcionar para mim? Você tem case de sucesso para provar que isso realmente funciona? Então essas são objeções, tá? E como que a gente lida com isso? Vamos falar por etapa. Na primeira parte, quando a gente está fazendo prospecção, e eu disse que, vamos lá, só para tangibilizar o Lucas, o Verus e o momento que nós estamos hoje nesse vídeo. Eu atuo na área de vendas tem um pouco mais de 15 anos, passando por diversas empresas, diversos setores. E por isso que eu acabei vendo que as objeções são muito parecidas e com o livro concluiu isso, né? Pelo menos para mim. E aí, a gente tem uma questão para resolver, por exemplo, quando eu estou prospectando, eu estou fazendo a etapa de chamar a atenção do meu cliente, despertar o interesse dele, no meu potencial cliente. Resolver uma grande questão para ele, um sonho, uma dor que ele tenha. E eu quero que ele saia o compromisso e o micro passo que é fazer as confirmações de agenda, marcar reunião. A gente tem isso dentro de uma mão, é baseado no método que a gente usa aqui para fazer uma abordagem. Então, nessa de chamar a atenção, às vezes eu tenho medo de ligar. Às vezes eu tenho medo de mandar uma mensagem. Às vezes eu tenho medo de dar uma trucada no meu cliente, no meu lead, no meu potencial cliente. Porque, se eu falar desse jeito, ele vai sair. Se eu falar assim, ele vai fazer uma outra objeção. Não, essa objeção não tem como responder. Não, tá caro e acabou. Não, ele consegue com concorrente. Não, ele não quer por algum motivo. Entendeu? Então o livro, ele fala dessas etapas. E voltando para a parte da prospecção, o que acontece? O primeiro, o primeiro, a primeira constituição, não é exatamente essa palavra. O primeiro item dentro da mochilinha nossa de crenças, ela vem de experiências que tivemos, em todas as fases. Geralmente isso psicologicamente, estudos comprovam, né? Não sou eu dizendo, são estudos, você pode pesquisar aí, ou se quiserem me perguntar, eu consegui passar para vocês. A gente tem, na primeira infância, a gente carrega ali medos, a gente carrega nãos, objeções e crenças limitantes, né? A área de desenvolvimento pessoal vai falar muito disso, de crenças limitantes, que de certa forma é. E isso faz que a gente responda ou pense pela outra pessoa. E o jogo aqui, antes de entrar na objeção, como a gente vai resolver, o jogo que nós jogamos, eu, você, qualquer um aqui, é o jogo de primeiro vencer a nós mesmos. Parece filosófico, poético, mas de fato é. Estou aqui fazendo vídeo. Estou aqui fazendo vídeo. E eu passei uma barreira. O vídeo vai ficar bom, não vai ficar bom? Tinha objeções internas. Medo, rejeição, um monte de coisa. Não vou fazer. Sacou? E aí eu carrego isso na hora de fazer uma abordagem. Hoje eu tive reuniões de vendas. E a gente percebe como está caminhando. Hoje, dos negócios que eu apresentei, eu fechei todos. Porque eu sou muito bom? Eu busco melhorar. Teve objeções? Teve. E aí tem um outro segredo. Um outro ponto, né? Não um segredo. Então, o primeiro ponto que a gente tem é preconcepções nossas.
E a gente precisa evidenciar e saber reconhecer isso para poder lidar. Segundo ponto, se eu sei o que o meu potencial cliente vai falar, eu antecipo essa objeção como? Do meu jeito. Uma que eu gosto muito de usar, que é o seguinte: estou numa reunião com quem decide. E eu decido na minha empresa. Eu tenho esse poder de decisão quando eu vou para a reunião. E aí o que, que eu faço? Eu falo assim: olha, todos aqui decidem. O legal de estarem os donos ou quem decide, que quem decide está aqui. Então, qualquer situação que aconteça aqui, ela pode ser resolvida aqui. Você não precisa consultar o fulano, o beltrano, o ciclano, porque você decide. Talvez você precisa mais de tempo para pensar em outras questões, mas esse mais tempo, ele também é uma interrogação. Talvez você não conseguiu apresentar. Então, se você preencheu um acróstico que eu tenho aqui na Verso, INOT, se o interlocutor era quem decide estar comigo na reunião, se ele tem um problema e eu posso resolver, e se ele tem um orçamento e o tempo, ele precisa resolver para ontem, o que está acontecendo aqui que ele não pode fechar agora? Então, esse contexto é onde surgem as objeções na hora da negociação. Então, já foram duas coisas. Primeiro, eu evidencio, sei que eu tenho preconceitos, sou um ser humano com emoções, parte psicológica, e eu tenho que deixar isso de lado, porque o que eu ofereço vai ajudar o outro lado e eu não tomo a decisão pelo meu cliente, pelo meu lead, pelo meu potencial cliente. Eu posso antecipar as objeções, e aí eu vou falar do meu jeito. E o terceiro item, que é de fato lidar com as objeções. Então, algumas questões que você precisa ter para você. Você precisa conhecer aquilo que você faz. Clichê. Você precisa conhecer o seu mercado. Óbvio também. Você precisa conhecer o seu potencial cliente. O que, que ele pensa, o que, que ele tem de sentimento quanto àquilo que você resolve, quais são as dores, os problemas, as dificuldades. E aí entra um outro ponto muito importante, que não é exatamente do tema desse vídeo, mas que faz parte do dia a dia das negociações da prospecção. Para quem eu estou vendendo? É o perfil ideal de cliente que eu quero atender e que a minha solução resolve. Quanto mais próximo do perfil ideal de cliente, mais à vontade você fica e você vai saber responder a pistas falsas, a objeções, a antecipação de várias questões, porque você já sabe o caminho. Então esse é um roteiro para você. E aí mais uma informação bônus. Vender é um processo. Vender é um processo que vai juntar ciência e arte. Então tem o início, o meio e o fim. Prospecção, a abordagem, a descoberta, a apresentação, a mostrar a solução, a minha oferta no time certo, momento do cliente. Então são 3 linhas, tá? Imaginem assim. Ciclo, meu ciclo de venda, uma linha do ciclo de compra e a linha de decisão. Quando eu consigo nisso, há uma venda. E se eu estou falando com o meu perfil ideal de cliente, eu vou saber responder as objeções. Isso vai me ajudar, vai me deixar confortável. Mas, Luca, eu treino pessoas, eu treino meus SDRs, meus novos vendedores. Como eu faço para que ele esteja habituado com o meu perfil ideal de cliente? Um outro tema que a gente vai falar, com certeza, no nosso canal, que é o quê? Playbook, guia comercial. Tem um dos meus clientes que falava, manual. E é exatamente isso. Eu tenho que ter um guia, um livro que me conte o que eu tenho que fazer. Ah, Lucas, isso robotiza. Não. Significa que os trilhos do trem levam o trem para onde ele tem que ir. E se ele descarrilar, o trilho está lá para que ele volte. É uma catástrofe quando ele descarrila. Agora vamos voltar aqui. Aí entra o treinamento, tá? Só para vocês entenderem. Treinamento, apresentação, compartilhando aqui o que a gente faz na Veras. Roleplay, são simulações, né? De ligação, de objeções, de abordagem, treinamento de produtos. A gente tem uma academia. A intenção dos vídeos aqui também é justamente para isso, para poder chegar a você, para você poder ajudar a si mesmo e outras pessoas. Um dos valores que a gente tem, o jeito Vero de ser, é gente cresce com gente. O que significa?
Eu amo aprender, sou curioso, tenho um espírito que busca aprender. E o que eu faço com isso? Eu ensino. Esse é um dos jeitos veros. Então agora vamos entrar na parte onde o meu potencial cliente me disse uma objeção. Primeiro, deixa ela cair, deixa ela aterrar. Não precisa responder igual ping-pong. Pau, 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 pau. A pessoa falou, você não precisa responder de imediato. Isso mostra descontrole. Entende? Veja se faz sentido. Espera aí, deixa eu fazer aqui, não ficou claro o que eu expliquei e tal. Volta com pergunta. Tá, ok, entendi. Então, você está me dizendo que você consegue um preço mais barato. Geralmente a gente vê aí nos outros vídeos, fala, comparado ao que responder assim, né? Legal. Se você acredita que você encontra mais barato, você já está cogitando que você quer a minha solução. E se você cogita e você pensa em ter a minha solução, olha só que ele já tem um sim dentro dele. Eu preciso entender se o que eu estou te oferecendo está fora do seu orçamento, de fato, ou se o que eu apresentei não gerou valor suficiente para valer o quanto eu te apresentei de valor de investimento. Seja genuíno. Porque quando você fala com o seu cliente ideal, ser transparente a gente chama de papo veros. Se vocês não sabem, veros significa da palavra verossímil, né? Aquilo que é verdadeiro, do latim, aquilo que é autêntico. E nós acreditamos que uma relação de venda, ela precisa ser autêntica, verdadeira, genuína, assim como todas as outras relações humanas. Então a gente diz que vender é veros. Então, se eu estou sendo honesto, genuíno, deixa eu entender. Peraí, eu me preparei para a reunião. O que está acontecendo aqui? É uma dessas coisas que eu te falei? Uma coisa que eu não vejo falando nos vídeos é que eu assisto. Peraí, espera. Escuta, peraí, repete. Deixa eu entender, deixa eu entender, deixa eu entender. Por quê? A venda é deixa eu te entender. Se eu resolvo o que você tem de problema, está faltando aqui. Vamos juntos. Eu estou no mesmo lado que você. Um outro ponto muito importante é que a objeção ela não é negativa. A objeção é positiva. Se você e o seu cliente querem o mesmo resultado, que é a Verus vende treinamentos, ferramentas, coisas comerciais para o time de vendas. Eu, Lucas, os meus vendedores, o meu time quer te oferecer a oportunidade de aumentar suas vendas, qual é a parte de que a sua objeção é contra mim? É junto. Eu e você estamos lado a lado, não de frente. O seu cliente, o seu potencial cliente entendendo isso e você conseguindo transparecer isso, a objeção ela faz parte porque ela é uma objeção em conjunto. Espera aí, vem cá meu sócio, parceiro, cliente, potencial cliente. O que você não entendeu aqui? Qual que é a questão dos valores? A minha gatinha miou aqui. Ela concordou comigo. O que você não entendeu aqui? Vamos juntos, vamos entender. E aí, um outro fator importante, também psicológico. Todas as relações humanas, todas, sem exceção. Não é o Lucas falando, é estudo e tem um monte aí para a gente pesquisar. Todas as relações. A primeira pergunta e resposta que eu faço em qualquer contato com uma outra pessoa é: eu gosto de você? Então, todo esse ambiente, para que ele se sinta ao meu lado, resolvendo o problema dele, ela responde no primeiro contato, nessa impressão que você tem. Então, você se preparou? Vai diminuir as objeções. Ah, o meu SDR. SDR, para quem não sabe ou está conhecendo agora essas nomenclaturas, é Sales Development Representative, que é o desenvolvedor de vendas, representante desenvolvedor de vendas. É o pré-vendedor, é o auxiliar de vendas. Cada lugar tem um nome, tá? Ele faz a marcação de reunião e está prospectando. Então ele me passa um briefing. E eu vou ler. Eu vou entrar na reunião e vou perguntar tudo o que o meu pré-vendedor fez. Já gera objeções internas dentro do meu potencial cliente. Então eu estou trazendo esse conteúdo prático, com explicações práticas, e eu quero que você comente aí, e até aproveitando, o canal é novo,
Quero trazer mais conteúdos como esse. Quero que você curta, compartilha com quem for importante compartilhar. Por quê? A gente tem duas missões aqui. Se tornar uma marca para os vendedores. Para quê? Para que você, sua empresa e o seu negócio continuem existindo. Se você vende mais, você vai continuar existindo. E aí, você vai usar esse dinheiro no seu ecossistema, onde você vive. Então, a venda é uma causa muito nobre. Então, curta, compartilhe e mande para o máximo de pessoas. E escreva aqui embaixo, concordo, discordo. Ó, aconteceu isso comigo, ok? Conto com você para a gente fazer um movimento muito bonito e garantir que todos os negócios continuem existindo. Então, falando um pouco mais do livro, o livro aborda vários exemplos como esse. No início, ele já fala da parte psicológica, que é muito importante. Vou pegar aqui, dar uma olhada rápida no sumário e vou falar para vocês o que você vai encontrar logo de cara, tá? E é muito bom para você ler como vendedor para o seu time. Então, a primeira parte aqui, ó, disciplina. Pedir é mais importante. A gente tem que pedir, o vendedor tem que pedir. Vence o medo. E se teve uma objeção de fato que você não conseguiu transpassar, próximo. Se prepara. Melhore. Entendeu? Como pedir? Ah, e tem um jeito de pedir. As 4 objeções que você encontra em todos os negócios. A ciência da resistência, que vai entrar nesse fator psicológico, lutar ou correr. Quem já leu o livro aí, Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. Outra sugestão de livro, e a gente pode falar dele também. Objeções não são, mas parecem rejeições. Não são. A ciência por trás da ferida. De novo, até agora a gente está falando de coisas psicológicas, emocionais. A maldição da rejeição, psicológica. A prova de rejeição, como você se blinda. Evitar objeções é estúpido. De fato é. Objeção é bom. Lembrando, você está do lado, não de frente. Objeções de prospecção. Aí é legal, dá uma olhada lá, confere. Depois eu coloco aqui embaixo aqui, as objeções de prospecção. Vou pôr aqui no texto. Há um número para se chegar ao sim. Existem vários pequenos sims que te levam ao sim principal. Vistas falsas, que é o exemplo que eu dei no comecinho. Objeções de microcompromissos, que é o quê? O próximo passo. Tive uma reunião aqui. Então, dia 8 às 14h30 eu ligo para você para darmos o próximo passo. O fechamento, a próxima reunião, a demonstração, o follow-up, por aí vai. Objeções de compromisso de compra, que é esse exemplo, que está junto com o microcompromisso, que é um detalhe. A gente pega a parte maior e divide em partes menores, virando a probabilidade de vitória a seu favor. Se você se prepara, antecipa objeções, fala do seu jeito a objeção, provavelmente você está indo muito bem ali e o cliente está fluindo com você. E a busca é incansável pelo sim. Prospectar, vender é uma causa muito nobre. Você faz para ter dinheiro, sim. Mas o que o dinheiro traz? Traz coisas que você quer ter na sua vida. Então a objeção, ela é um cifrão. De forma simples assim, né? Que a gente fala. Então o livro é muito bom nesse aspecto, vai te preparar para as objeções. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado demais. Se ajudou, já faça o compartilhamento com quem precisa, marca, comente, siga a gente aqui no nosso canal. Estou me habituando, o vídeo está em vídeo corrido, a gente vai melhorar. Conto muito com vocês. Espero que vocês arrebentem nas vendas desse mês, no próximo mês, e garantam aí a existência do negócio de vocês, a realização do sonho de vocês. Objeção é algo positivo. Se você encarar a objeção uma de frente com a outra, significa que você não está ao lado do seu cliente. Entenda que vocês estão juntos para resolver uma questão. E estando juntos para resolver uma questão, a objeção é de vocês em conjunto para resolver o que não foi entendido, ou que de fato está sendo um obstáculo. Ok? Vamos para cima, vamos juntos, rumo ao próximo nível. Fui!